Silvio, recentemente a Corregedoria Geral de Justiça do Paraná arquivou o processo disciplinar contra aquela juíza Inês Marchalek Zarpellon, né, que em uma decisão tinha afirmado que o réu era seguramente integrante de um grupo criminoso em razão da sua raça. Me deu a sensação que muitas vezes os assuntos relacionados ao racismo, eles acabam levando a gente a sair pela tangente, né? A gente fala muitas vezes em erro de interpretação, tirou a frase do contexto. Parece que é sempre difícil classificar ou aprofundar o crime de racismo. Mesmo, muitas vezes a gente vê as pessoas falando em injúria racial, ou até mesmo, como no caso da juíza, não é crime nenhum e isso passa. Por que isso acontece? Por que é tão difícil a gente colocar em prática uma coisa que está entre nós? Porque o racismo, ele não é um elemento estranho, um corpo estranho, né, do mundo de ordem, de plena racionalidade. O racismo é um elemento que fornece racionalidade para esse mundo. O racismo organiza a sociedade. Se a gente não partir para uma compreensão que nos leve para essa direção, a gente vai ficar achando que aquele ato, né, da juíza que tanto nos indignou é um ato, assim, anormal, é uma patologia, é um mal-entendido. O racismo se manifesta justamente aí, nos mal-entendidos, né, nos erros, nos equívocos, nas ausências. E, na verdade, quando você vê a Corregedoria do Tribunal de Justiça protegendo, né, e, de certa forma, corroborando essa fala, fica muito evidente o que a gente pode chamar também de racismo institucional. Não fosse, e eu sempre digo isso, não fosse o direito, o racismo não existiria. Né? Eu quero lembrar uma coisa só, pegar uma situação extrema, para que todos aqueles que nos ouvem possam nos compreender. Eu quero lembrar que pegamos a segregação racial nos Estados Unidos. Como é que surge a segregação racial nos Estados Unidos? Surge a partir do nada? Não. Surge a partir de um processo histórico de desmonte por meio de emendas constitucionais, né? Olha, de desmonte das emendas constitucionais aprovadas pelo Congresso depois da abolição, pelo Poder Judiciário, pela Suprema Corte Americana, que foi cada vez limitando mais o alcance libertário das emendas constitucionais. É por isso que você tem problemas em relação à representatividade da população negra nos Estados Unidos. E essas mudanças na Constituição dos Estados Unidos, interpretativas por parte da Suprema Corte, chegaram no limite em 1896, com o caso Plessy versus Ferguson, em que houve um questionamento a respeito da constitucionalidade de algumas leis que os estados do sul dos Estados Unidos, em especial, implantavam, diferenciando e, na verdade, restringindo os direitos da população negra. O que a Suprema Corte fez? A Suprema Corte, por 7-1, e esse número para nós é muito significativo, né? Por 7-1, a Suprema Corte decidiu que separados mais iguais, ou seja, que não feria a Constituição estabelecer separação entre negros e brancos. Ou seja, como é que começou? Começou, portanto, com a chancela institucional da Suprema Corte Americana. Quero lembrar também que o apartheid na África do Sul é jurídico. Vamos lembrar a primeira lei que estabelece isso, né? Uma lei que veda os casamentos interraciais. Aliás, é importante dizer isso. Não existe racismo se você também não tiver o sexismo. Porque é necessário, para que haja racismo, você estabelecer uma forma de controle sobre o corpo das mulheres. Porque é isso que mantém a loucura, né, se vamos colocar dessa maneira, né, no sentido de insanidade, de coisa desarrazoada, da raça pura. A ideia da raça pura, ela só é possível se você mantiver um controle sobre a sexualidade das mulheres, impedindo que haja, né, o que seria uma mistura de raças. Então, veja que todo lugar que tem racismo tem alguma forma de passar alguma lei que criminalize relações interraciais. Então, esse é um ponto. E lembrar também, agora, o exemplo também muito importante, é o exemplo da Alemanha nazista. Em 1935 começam o quê? As leis de Nuremberg, né, que vão retirando aos poucos a cidadania dos cidadãos judeus, tirando a cidadania, ou seja, eles deixam de ser cidadãos. Então, veja, o direito e as instituições, elas têm que contribuir de maneira fundamental para que o racismo continue existindo, assim também como os meios de comunicação, né, reproduzindo esse imaginário da inferioridade do negro, reproduzindo esse imaginário do lugar natural, né, do negro. Então, não me surpreende esse tipo de decisão. Eu ficaria surpreso se fosse o contrário. Eu ficaria surpreso se houvesse uma punição, porque isso
levaria uma reação, né? Ou seja, não diria uma reação, mas levaria, por exemplo, a ideia de que é possível agir de maneira diferente dentro da própria corporação, né? O corporativismo também do sistema de justiça ele é racista. Senão você não teria esse número de pessoas, de jovens negros assassinados. É porque o sistema de justiça ele compactua com esse tipo de coisas, ele é conivente com esse tipo de coisa. Né? Então é por isso, ou seja, não me surpreende nem um pouco. Eu ficaria surpreso se fosse o contrário.